E hoje eu vou te responder a seguinte pergunta: dá para ter um aquário plantado de sucesso sem CO2? Meu amigo, não pula esse vídeo que eu vou estar te mostrando, cara, todos os mínimos detalhes dessa pequena pergunta, mas que faz muita diferença na nossa comunidade de aquarismo plantado. É sério. Veja esse vídeo, cara, até o final, que você vai sair daqui já sabendo tudo sobre esse pequeno detalhe e que pode fazer muita diferença no seu aquário. Para quem não me conhece, eu me chamo Victor, eu trabalho no Instagram divulgando os meus aquários plantados aí já tem um pequeno tempo, né? Já mostrei para vocês aqui, inclusive, no canal, que é o novo canal que eu estou começando agora, para poder passar para vocês um pouco das minhas dicas e estratégias, né, e habilidades que eu estou utilizando nos meus aquários plantados. E para quem não viu, cara, o último vídeo eu mostrei para vocês o meu aquário plantado aqui atrás, que é o 60p, né? Cara, se você não viu, pausa esse vídeo, vai lá ver, e você vai ver como que tava a qualidade do meu aquário no vídeo anterior. E cara, eu vou te responder essa pergunta, se você tem que utilizar CO2 no seu aquário, com 3 detalhes muito simples, tá? Então não pula esse vídeo, cara, não pula, que essas informações são muito importantes. A primeira informação é obrigatório ter CO2 dentro de um aquário plantado com plantas? Cara, na verdade, não vou falar que é obrigatório, na verdade é vital. Toda planta, para quem já estudou biologia, até mesmo no ensino médio, sabe que toda planta ela precisa do gás carbônico, não é do gás oxigênio. Durante o dia, durante a iluminação, ela precisa do gás carbônico, que é o CO2, para poder realizar a fotossíntese. Toda planta precisa. Ah, mas eu tenho uma planta aqui no meu aquário e o meu aquário não tem CO2. Mentira! Por quê, cara? Eu tenho uma planta, mas eu não tenho CO2 no aquário. Negativo. O CO2, ele está espalhado pelo nosso ar. Os peixes que estão no seu aquário, eles respiram oxigênio e soltam CO2 na água. As bactérias nitrificantes também soltam CO2 na água. Então, muitas coisas liberam CO2 na água do nosso aquário. Então, algumas plantas não necessitam de muito CO2. Então, só aquele pouquinho de CO2, cara, dos peixes, das matérias orgânicas aí, das bactérias absorvendo e soltando esse CO2, talvez seja o suficiente para algumas plantas aquáticas sobreviverem, né? Não viver com qualidade, mas sobreviverem. Então, você acaba conseguindo manter plantas aquáticas sem CO2, entre aspas. Mas, na verdade, o CO2, ele tá lá. Se você pegar a água do seu aquário e calcular ali para você ver a quantidade de CO2 que tem nela, você consegue medir isso simplesmente com um teste rápido de KH junto com pH. Então você consegue ver que tem CO2 no seu aquário sem você injetar ele. Agora, aquários que utilizam plantas de alta exigência, você necessita sim de introduzir o CO2 no seu aquário. E existem algumas formas, mas antes de te explicar um pouco mais sobre isso, eu quero te mostrar o que a falta do CO2 ocasionou no meu sistema aqui, que eu tenho 4 aquários, beleza? Bora lá então. Meus queridos e minhas queridas, eu simplesmente viajei durante uma semana. Nesse meu período, o meu CO2 acabou. Sim, eu estou sem CO2 nesse exato momento. E bom, para quem acompanhou meu vídeo passado, sabe como que estava o meu aquário plantado. E cara, olha, para falar que eu não estou sem CO2, eu reenchi ele hoje, tá? Então eu vou te mostrar aqui, exemplificando o que o CO2 faz no seu aquário. Mas ó, o cilindro acabou durante a viagem. Então, a priori, no aquário grande, cara, a gente começou a notar uma grande aparição de algas. Olha a quantidade de green spot nesse aquário. A gente consegue ver também que algumas plantas, ó, as folhas mais antigas começaram a ficar pretas, a apodrecer, entendeu? Aqui no caso, tá com muito broto novo, porque eu introduzi o CO2 hoje, cara. Já foi o suficiente pra gente conseguir revitalizar o aquário por completo. Mas olha esse aquário aqui de baixo. Olha o que a falta de CO2 trouxe para esse aquário. Olha a quantidade de algas. Olha, alga nessas folhas aqui. Olha, as plantas antigas pretas praticamente morreram. Cara, olha a situação desse aquário cubo. Como que ele tá? Você vê que tem pequenos novos brotinhos surgindo, porque eu fiz a recarga do cilindro hoje, né? Então, cara, só hoje, olha a diferença desse talo de cima para cima e desse aqui para baixo. Então você consegue ver, cara, que, mano, olha a diferença depois que você volta o CO2 pro seu aquário, tá? Esses aquários estavam completamente diferentes, ó. Você pode ver que eu bombei tanto CO2 nesse aquário hoje que o drop checker ficou até amarelo. Mas, cara, olha a situação desse aquário depois que ele ficou sem o CO2, a quantidade de alga. Aqui teve um excesso de fertilização de fósforo, né? Então não surgiu tantas green spot
igual nesses aquários aqui. Cara, olha esse aquário. Olha a situação dele, como que ele ficou sem CO2. E ó, só de reencher o cilindro e ligar ele hoje, a Alterantera já começou a soltar uns brotos novos, ó, completamente sem alga. Então, cara, só aí eu já consigo te falar que você consegue ter um aquário plantado com plantas de exigência, de alta exigência, né, sem CO2. Cara, eu falaria que você não vai conseguir ter, porque a planta, ela precisa do CO2. Vamos exemplificar aqui. Você tem um avião, o seu avião precisa decolar. Cara, para o avião decolar, você precisa de um piloto. Então, se o avião decola com qualidade, é porque ele tem um piloto que está fazendo o avião decolar, e a qualidade da sua decolagem, do seu voo, está sendo basicamente responsável por conta dos nutrientes. Então, para a planta começar a desenvolver, para você dar o start nela, para você ligar o avião, você precisa do quê? Iluminação. Então a luz vai dar o start na planta para poder fazer ela começar a desenvolver. Mas para o avião desenvolver, você precisa do piloto, senão o avião não decola. E o piloto, cara, eu posso dizer para vocês que é o gás carbônico, é o CO2, beleza? Então, tendo aí o piloto, ou então eu posso usar até uma outra assimilação, pode ser que o CO2 seja a gasolina. Então você tem o piloto, que eu posso dizer também que é a fertilização. Você jogou a fertilização, mas você não tem a gasolina, que é o CO2. Então, cara, você vai ter lá o piloto, vai ter o avião, você tem as fertilizantes, os nutrientes, mas você não tem o CO2, que é o gás, para conseguir fazer a fotossíntese das plantas. Então, é isso que acontece com o aquário, cara, uma semana sem CO2. E só não ficou pior, porque querendo ou não, como eu disse para vocês no começo do vídeo, tem peixes, tem vários animais, seres vivos aí, as bactérias nitrificantes, elas absorvem o oxigênio e soltam o CO2. Então, um pouco de CO2 do sistema acabou ainda sendo utilizado pelas plantas. Não dá para ter um aquário sem CO2. O que você pode fazer, então, referente a isso? Ah, eu não consigo, então, ter um aquário plantado? Calma lá. Um dos problemas, cara, é que desde que eu acompanho o nicho de aquarismo aqui na internet, há mais de 10 anos, desde que eu era criança, é que eu vi o pessoal tocar em assuntos muito genéricos e não responder a pergunta direto no assunto com detalhes explicativos. Então eu acabei de te mostrar, cara, que esse mito de que eu tenho meu aquário com planta sem CO2. Não, cara, o CO2 ele tá na água. Se você medir o teste KH e pH, você vai ter uma concentração, mesmo que baixe o CO2, dentro do seu aquário. Então toda planta obrigatoriamente precisa do CO2. Aí vai uma dicasinha, uma curiosidade para quem não sabe, tá? Durante a eliminação, as plantas elas absorvem o CO2 e soltam oxigênio na água. E durante a noite é o contrário, elas respiram o oxigênio e soltam o CO2 na água. E você sabia que a sua planta ela não cresce durante a eliminação? Se você reparar com um pouco mais de calma, cara, você vai notar que durante a luz apagada, ali, durante o fotoperíodo noturno, nem tem fotoperíodo, né? Porque foto é luz, então não tem fotoperíodo, mas durante a noite é a hora que a sua planta cresce. Então você vê que quando ela está fechada à noite, é a hora que quando você acorda no outro dia que você vê, ela está bem maior. Porque é durante o processo noturno, quando ela respira o oxigênio, que ela acaba se desenvolvendo. Mas ela precisa, cara, do dia, da luz, para conseguir guardar essa energia para poder crescer durante a noite. E sem o gás, nada disso é possível. E pela falta do gás que eu tive aqui do CO2, é que elas não conseguiram absorver os nutrientes necessários e a gente teve, cara, essa avalanche de alga nos aquários, as plantas não se desenvolveram, algumas plantas morreram, necrosaram, enfim, virou uma tragédia total. Eu quero ter um aquário com plantas, mas eu não quero investir em CO2. Cara, é complicado. Você tem 3 alternativas. Você pode fazer um CO2 caseiro, usando diversas receitas que tem pela internet. Tem 2 tipos de receita, que é utilizando gelatina e açúcar, e a outra que é utilizando ácido cítrico e bicarbonato, se eu não me engano. Tem que olhar certinho como é que é a receita, mas tem 2 opções de receitas caseiras. Ou você pode comprar um cilindro industrial, não é tão caro, tá? Se você fizer aí umas gambiragens, umas pesquisadas pelo mercado, importar algumas coisas, sai até que um pouco barato, cara. Vale muito a pena, tá? E a terceira opção, cara, é que tá surgindo um produto no mercado aí, onde você coloca ele no filtro e ele vai estar soltando aí, entre aspas, CO2 no seu aquário. Mas esse produto, pessoal, ele não solta o CO2, tá? Ele é um alimento que alimenta bactérias que soltam, entre aspas, pum dentro do filtro, e esse pum é o CO2. Então ele ajuda um pouco adicionando CO2 no seu aquário,
mas ainda assim não é um CO2 de plantas de alta exigência. Mas aí vai entrar aquela famosa pergunta: e o carbono líquido? O carbono líquido não serve como substituto para o CO2 no aquário plantado? Cara, é o seguinte, muita gente confunde o carbono líquido como CO2 para o aquário plantado. Eu tô até fazendo uma intermédia para esse vídeo que eu esqueci de falar sobre esse assunto, pessoal. Normalmente o carbono líquido ele é mais utilizado como algicida para ajudar na eliminação de algas. Mas carbono não é o CO2, CO2 não é carbono, por que o carbono líquido não funciona para CO2? Pessoal, o carbono líquido é vendido por muitos lojistas como uma forma de substituir o CO2 e isso não é verdade, tá? Não acreditem nisso. O que pode acontecer é o seguinte, o carbono que a gente respira, que as plantas respiram, né, é o CO2, que é a molécula de carbono junto com a molécula O2, que no caso são duas de oxigênio. Então a gente tem o C mais duas moléculas de oxigênio. E o carbono líquido, entre aspas, a gente que acostuma a usar nos aquários, na verdade não se trata de só uma molécula de carbono, tá? Às vezes é vendido como glutaraldeído, tem várias fórmulas, várias formulações existem no mercado. E o que acontece, cara, é que o carbono líquido em si só, ele serve como um desinfetante. Ele é como se fosse quase um tipo de cloro, mas não é cloro, tá? A gente pode utilizar até como semelhança o peróxido de hidrogênio, que muita gente utiliza para conseguir matar a alga peteca. Então ele é como se fosse, cara, um desinfetante, né? Tipo um glutaraldeído, que normalmente é utilizado até em laboratório médico para desinfetar ferramentas. E esse tipo de produto, ele tem carbono em sua composição. Então o que pode acontecer é que algumas moléculas de carbono podem se juntar com oxigênio e gerar um CO2, cara, mas é muito raro, tá? Eu não sou químico, eu não sou biólogo profissional, mas eu tô te passando o conhecimento que eu tive estudando em livros e estudando de pessoas, cara, que são muito estudiosas no assunto, como, por exemplo, um cara que eu me inspiro bastante, procuro muito conhecimento, que é um cara que tá chegando no hobby agora, não tá chegando no hobby agora não, já é antigo no hobby, mas ele tá aparecendo agora nas mídias e tá ensinando a galera as coisas certas, que é o Eduardo Fonseca, né? Você pode conseguir também um pouco de CO2 com o carbono líquido, cara, mas esquece isso daqui, que isso daqui não vai fazer sua planta fazer fotossíntese, tá? Aliás, em excesso pode matar e derreter sua planta, então ele é muito bom utilizado como algicida, cara, é um ótimo algicida, vai te contribuir, talvez com um pouquinho de CO2, mas, cara, não é carbono líquido, não é CO2, tá? Esquece isso. CO2 é gás, é ar. Então, por isso que você gera bolha, porque é um ar, tá? O CO2, ele é um ar. Ele não é líquido, ele não é gelo, ele não é amoeboso, viscoso, não. O CO2, ele é um ar, ele é um gás, por isso que é chamado de gás carbônico, composto pela molécula de carbono mais duplo oxigênio, entendeu? Então não confundam o carbono líquido com o gás que as plantas precisam para poder fazer a fotossíntese. Ó, só para exemplificar aqui mais uma vez, cara, olha aqui, por exemplo, a alteranteira, ó. Só hoje, olha o tanto que ela desenvolveu. Agora, se você olhar aqui, ó, e durante a viagem que eu tive, né, as folhas mais antigas, não sei se a câmera consegue focar, é bem difícil focar nessa câmera desse celular aqui, ó. Mas eu vou tentar chegar um pouco mais perto. Olha aqui as folhas mais velhas, pessoal. Pera aí que tá meio difícil focar. As folhas mais velhas, ó, elas estão, cara, tipo assim, deficientes, tá? Tem alga, estão pequenas, foram folhas que não conseguiram crescer na sua exuberância máxima, né? E depois que a gente recuperou o CO2, ó, elas começaram a crescer muito mais vigorosas. Você consegue ver que tá fazendo peeling até tá só no pontinho, ó, só no topinho. Porque as plantas de baixo, elas ficaram bem deficientes por conta da falta do gás carbônico, pessoal. Outra planta também que dá pra gente ver aqui, galera, olha só. A arcuata aqui, ó. Olha a arcuata, como que ela tá. Olha, o caule dela toda cheia de alga escurecida. E só a pontinha dela ali, ó, tá laranjinha. Ou seja, tá saudável. Porque a gente recuperou o gás carbônico do nosso aquário. E só para adiantar, o aquário ele ficou uma semana sem CO2, mas ele já estava com um pouco de deficiência antes disso. Por quê? Porque o cilindro ele estava começando a acabar. Então dentro dele ainda tinha gás, mas não era um gás puro, era mais pressão, né? Então tinha uma mistura de oxigênio com um pouco de pressão e um pouco de CO2. Então saía um pouco de bolinha,
mas não era uma bolinha de CO2 pura, tinha uma mistura de gases, né? Então tava meio baqueado o aquário. Então, cara, essa falta de CO2 deu uma baqueada monstra aqui no sistema. E você consegue notar também, ó, em algumas plantas específicas, quando elas estão com falta de CO2, principalmente a Hemianthus cuba, ela começa, como ela é uma planta pequenininha que precisa de muito gás carbônico, cara, a cuba começa a se soltar. Ela começa a se soltar para tentar buscar ar, no caso o gás carbônico, acima do aquário. Então ela se solta, porque na natureza ela tem que se propagar, né? Então ela solta, ela se desgruda para tentar procurar um lugar mais saudável para ela conseguir viver, né? Ou sobreviver. Então, ó, você consegue notar que muitas plantas começam a se soltar, principalmente a cuba, cara, é de rocha. Quando você vê uma cuba flutuando, pode ver aí que normalmente é falta de CO2 ou alguma deficiência na iluminação. Você consegue manter plantas sem CO2 em um aquário? Cara, você consegue. Talvez algumas plantas de baixa exigência, por exemplo, algumas anúbias, algumas plantas ali que absorvem menos gás carbônico. Mas tem um detalhe, tá? Como eu disse para vocês, não é que a planta não usa CO2, não é que o aquário não tenha CO2. O aquário, ele tem um pouco de CO2 ali no próprio sistema. Então, se você, por exemplo, cara, faz um teste, coloca uma núbia dentro de uma água esterilizada com 0 CO2, eu não te dou uma semana para ela começar a derreter, tá? Eu não te dou uma semana, ela começa a derreter. Então, se você, por exemplo, consegue manter uma núbia, algumas plantas, tipo um rabo de raposa, uma elode, em alguns aquários sem CO2, é porque a própria respiração dos peixes, a própria decomposição da matéria orgânica está gerando esse CO2 lá dentro o suficiente para essa planta, entendeu? Então, cara, a partir de hoje, eu quero até quebrar esse mito na comunidade de que, aquário plantado sem CO2, isso não existe, cara. O CO2, ele tá presente na água, a água que você toma também tem CO2, mas em baixa quantidade. E para alguns tipos de plantas é mais que suficiente, mas para plantas como Rotala, Monte Carlo, Cuba, não é o suficiente. Então tá provado aí, por exemplo, ó, uma semana, cara, o aquário quase que desandou por completo. Mas agora eu já recarreguei o cilindro hoje, então ele tá com carga. E a partir de amanhã, cara, você pode acompanhar aqui no canal como que esses aquários vão voltar a serem bonitos como eles eram antes, inclusive como eu mostrava na minha página do Instagram. E se você não segue, cara, passa lá pra seguir, tá? Que tem muita foto e muito conteúdo da hora. A minha intenção com esse canal não é fazer um canal com coisas genéricas. Eu quero, de fato, resolver o problema da galera para conseguir criar um aquário plantado perfeito. Até porque este aquário aqui, mano, top do jeito que tá, foi o meu primeiro aquário plantado depois que eu voltei pro hobby há mais de 6 anos. E cara, se com 6 anos parado eu conseguir montar um aquário desse aqui, eu tinha praticamente esquecido de tudo, por que você também não pode, não é não? Então se inscreve no canal, cara, para poder continuar acompanhando mais conteúdos legais e informativos como este daqui.